Turma, estamos aqui com o exercício 22.4. E aí temos aqui o seguinte, que a empresa CompID, ou CompID, o CompID, presta serviços de consultoria e possui a seguinte estrutura de preço, custos e despesas. Preço por hora de consultoria líquido de tributos, 250. Então, isso aqui é o preço de venda líquido, 250. Despesas variáveis, 25% dos honorários líquidos cobrados. As despesas variáveis correspondem a 25% de 250. Custo variável por hora de consultoria, custo variável de 100 por hora de consultoria. Custos fixos mensais de 300 mil, despesas fixas mensais de 50 mil, e aí ele pede para calcular a margem de segurança operacional em percentual, na letra A. Na letra D, ele pede o lucro contábil mensal, quando a empresa atinge o ponto de equilíbrio econômico, considerando um lucro desejado de 5% sobre a receita total. Né? Na letra C, pede-se o ponto de equilíbrio financeiro em quantidade de horas, considerando que 40% dos custos fixos são sunk costs. Sunk costs, ou sunk costs, né? É um termo econômico que a literatura denomina de custos irrecuperáveis. Outros chamam de custos afundados. Isso aqui, na verdade, é um custo ou uma despesa que já foi paga em determinado serviço ou projeto e que não pode ser mais recuperado, né? Então, isso significa que 40% desses custos fixos já foram pagos. Isso significa que eles não precisam ser mais desembolsados. Ninguém vai pagar duas vezes. Então, a gente exclui do cálculo do ponto de equilíbrio financeiro, né? Esse valor. Esses sunk costs, ele contraria a literatura na área de custos. Por quê? Porque, na verdade, não se utiliza esses custos perdidos no processo decisório. Então, a ideia é que a gente exclua do cálculo do ponto de equilíbrio financeiro. Então, aqui a gente pede o ponto de equilíbrio financeiro, na verdade, em quantidade, não é o que ele pede. Na letra D, o ponto de equilíbrio contábil em quantidade, caso a empresa reduza seu preço de consultoria em 20%. Ponto de equilíbrio contábil em quantidade. Vamos organizar esses dados aqui para ver como é que isso fica. O exercício 22.4. Quais são as informações que nós temos? Lá ele mostra um preço de venda líquido, de 250 por hora. Ele apresenta também para a gente uma despesa variável, né? Uma despesa variável que corresponde a quanto? A 20% dos honorários cobrados. Ou seja, essa despesa variável ela é de 25% do preço de venda líquido. 25% de 250. O que corresponde a quanto? A 62,50 por hora. Essa despesa variável. Ele mostra também para a gente lá um custo variável. Um custo variável que corresponde a 100 no texto da questão. 100 por hora. Com isso, a gente pode chegar aqui à conclusão de que, desse preço, se a gente subtrai a despesa variável, subtrai o custo variável, vamos encontrar aqui uma margem de contribuição unitária de quanto? 250 menos 62,50 menos 100
temos aqui uma margem de contribuição unitária de 87,50 por hora. 87,50 por hora. E aí, ele também apresenta para a gente, na questão, um custo fixo total de 300 mil, dado da questão, mais uma despesa fixa total de 50 mil. Se eu somar esse custo fixo total mais essa despesa fixa total, a gente vai ter aqui um custo e despesa fixo total somados, né, de 350 mil. Com isso, a gente vai partir agora para a letra A. O que é que ele pede na letra A? Na letra A, ele pede a margem de segurança operacional em percentual. Para calcular a margem de segurança operacional em percentual, nós precisamos relacionar a margem de segurança operacional em quantidade pelo volume ou pela quantidade atual. Ele pede a margem de segurança percentual quando a empresa presta 5.000 horas de consultoria. Essa quantidade atual aqui na questão, ela é de 5.000 horas. Mas eu quero saber quem é essa margem de segurança operacional em quantidade. Essa margem de segurança operacional em quantidade é essa quantidade atual menos o ponto de equilíbrio contábil em quantidade. Então, eu preciso calcular esse ponto de equilíbrio contábil em quantidade. Vamos buscar essa informação aqui. Ó. O ponto de equilíbrio contábil em quantidade é a relação entre o custo e despesa fixo total, que nós temos aqui, por quem? Pela margem de contribuição unitária. Então, a gente pode chegar aqui à conclusão de que, dividindo 350 mil, que é o custo de despesa fixo total, pela margem de contribuição unitária, que é de 87,50 por hora, nós vamos ter aqui um ponto de equilíbrio contábil em quantidade de 4.000 horas. Então, eu encontrei essa informação. Então, nós temos a quantidade atual, que são 5.000 horas, e o ponto de equilíbrio contábil em quantidade, que são 4.000 horas. Então, quem é essa segurança? Essa margem de segurança operacional em quantidade, ela vai ser quem? A quantidade atual, que são 5.000 horas que ele presta, lá na letra A, coloca isso para a gente. 5.000 horas menos o ponto de equilíbrio, que é de 4.000 horas. Isso mostra que essa empresa ela tem uma segurança em quantidade de 1.000 horas. Então, com isso, podemos afirmar que a margem de segurança em percentual, essa margem aqui, essa margem aqui, vai ser quem? A segurança em quantidade, 1.000 horas, dividido pela quantidade atual que ela presta de horas. Quantas horas ela presta? Ela presta, né? 5.000 horas. Fazendo essa relação aqui, multiplicando por 100, vamos ter uma margem de segurança operacional em percentual de 20%. 20% na verdade aqui, não precisa nem expressar, mas a segurança ela é de 20%. Isto significa que essa empresa ela pode diminuir da sua quantidade de horas prestadas
até 20%, ou seja, até 1.000 horas sem incorrer em prejuízo. O que ela pode chegar no máximo é o seu ponto de equilíbrio, né? Se nós formos calcular o lucro aqui, na letra A, o lucro seria o quê, gente? O lucro seria essas 1.000 horas de segurança, 1.000 horas vezes a margem de contribuição unitária, 87.500. Mas aqui está a letra A, a segurança em percentual. Vamos ver aqui a letra B. O que ele coloca para a gente na letra B? Na letra B, ele pede o valor do lucro contábil mensal quando a empresa atingir o ponto de equilíbrio econômico, considerando um lucro desejado de 5% sobre a receita total. Vejam bem, na letra B, ele pede para a gente trabalhar o ponto de equilíbrio econômico em quantidade. Como é que eu trabalho esse ponto de equilíbrio econômico em quantidade? Vamos aqui, ó, no numerador, trabalhar o custo e despesa fixo total, mais o que ele coloca aí de lucro desejado, é o lucro que se pretende alcançar, e isso aqui a gente vai dividir pela margem de contribuição unitária. Mas o interessante é que esse lucro desejado aqui, ó, esse lucro desejado, que a gente chama de LD, esse lucro desejado, ele corresponde, lá no texto ele coloca o seguinte, que esse lucro que ela considera aí, ele é de 5% da receita total. Vamos expressar isso aqui melhor. Esse lucro ele é 5% da receita total, ou seja, 5% do preço vezes a quantidade, que é a receita total. Melhora isso aqui, Valdemir. Melhora. Ora, esse lucro desejado, ele é igual a 0,05. Quem é P? P é 250. Ó, P é 250. 250 que eu não sei. Então, esse é o lucro desejado. 5% da receita total. A receita total é o P, 250, vezes a quantidade. Então, vamos substituir aqui na fórmula. Voltando aqui, né? Esse ponto de equilíbrio econômico em quantidade vai ser quem? Vamos ter o quê? O que é que nós teremos aqui? Teremos, na verdade, um custo e despesa fixo total de 350 mil, mais o lucro desejado. Quem é o lucro desejado? Ele aqui, 0,05, 250 que tudo isso dividido pela margem de contribuição unitária, né? Vamos trabalhar somente o que aqui? Vamos ter aqui Q igual a 350 mil mais 5% de 250. Isso aqui vai corresponder a quanto? 0,05 de 250. Eu teria aqui, na verdade, 12,5 que tudo isso dividido pela margem de contribuição unitária, que nós já temos aqui, 87,50. Pronto. O custo de despesa fixa total mais 5
de 250. É só multiplicar aqui, dá 12,5Q. Então, fazendo aqui a multiplicação, produtos notáveis, teremos aqui 87,50 Q igual a 350 mil mais 12,5 Q. Vou trazer esse Q aqui, né, para o lado de cá com o sinal negativo. Teremos 87,50 Q menos 12,5 Q ou 50 Q igual a 350 mil. E aí, fazendo essa subtração aqui, nós vamos ter quanto? 75Q igual a 350 mil. Com isso, teremos Q igual a quanto? Q igual a 4.667, é isso? 666,67 horas. Essa é a quantidade. Mas vejam que ele quer, na verdade, um lucro desejado de 5%. Qual é o valor desse lucro que a questão pede? Qual é o valor do lucro? Então, vejam. O ponto de equilíbrio contábil que nós encontramos aqui foi de 4.000. Entre 4.000 e 4.666,67 existe uma segurança de 66,67. Observem bem. Então, qual vai ser o lucro aqui? O lucro contábil. O lucro aqui, gente, ó, o lucro que a questão pede, ele pede o quê? O valor do lucro, né? O lucro, na verdade, aqui vai ser o seguinte: o lucro é a margem de segurança operacional em quantidade vezes a margem de contribuição unitária. Esse vai ser o lucro. Como é que eu calculo essa segurança aqui, ó? Como é que a gente calcula essa segurança em quantidade? Vejam, eu tenho aqui a quantidade e aqui o ponto de equilíbrio, né? Essa segurança em quantidade aqui, ó, essa margem, se eu for calcular essa margem de segurança operacional em quantidade, eu vou pegar 4.666,67 horas, menos o ponto de equilíbrio contábil, 4.000 horas. Eu teria aqui uma segurança em quantidade de 666,67 horas. Então, com isso, eu posso chegar aqui e retornar e dizer que o meu lucro é igual a 66,67 horas multiplicado por quem? Pela margem de contribuição, 87,50 horas. Quem vai ser esse lucro? Esse lucro vai ser de 58.336,25. Esse é o lucro que a questão pede. Ó, esse é o lucro que vai corresponder a 5% da receita total. 5% da receita total. Quem é a receita total? Vejam, a receita total, na verdade, já encontrei a resposta. A receita total é essa quantidade de horas prestadas, 4.666,67 horas, vezes o preço. O preço que é de
250 por hora. Vamos ter uma receita total de 1.166,66,67. Se você pegar aqui, ó, pegar esse valor aqui, 1.166.666,67 e multiplicar por 5%, vai encontrar esse lucro aqui de 58.336,25. Vou repetir. Se eu pegar esse valor aqui dessa receita total e multiplicar por 5%, eu vou encontrar esse lucro aqui. Esse lucro de 58.336,25. Esse é o lucro, é a segurança. 58.336,25. Né? É a letra B. Vamos para a letra C da questão agora. Na letra C, ele pede o ponto de equilíbrio financeiro. O ponto de equilíbrio financeiro em quantidade relaciona os custos e despesas fixos desembolsáveis, né? Desembolsáveis, mais as amortizações de empréstimos, se houver. Tudo isso aqui dividido pela margem de contribuição unitária. Então vamos lá. Nessa questão, ele aponta para a gente um custo fixo, um custo fixo total de 300 mil. E ele informa que 40% desses custos fixos são não desembolsáveis, né? Então, ele informa que os custos fixos não desembolsáveis é igual a 40% do custo fixo total. Então, a gente pode garantir aqui que esse custo fixo não desembolsável, ele corresponde a 40% de 300 mil. É isso? 40% de 300 mil corresponde a quanto? Isso aqui corresponde a 120 mil. Esse custo fixo não desembolsável. Então, se a gente subtrair isso aqui, a gente vai ter aqui, na verdade, um custo fixo desembolsável de quanto? 300 menos 120 mil. O que vai corresponder a quanto aqui? A 180 mil. 180 mil. É isso? Custos e despesas fixos. Custo fixo desembolsável. Mas além disso, nós temos as despesas fixas. As despesas fixas, que correspondem a quanto? As despesas fixas a 50 mil. Então, com isso, se a gente somar aqui, vamos ter custos e despesas fixas desembolsáveis, já que ele não mencionou nada para despesas fixas, de 230 mil. É importante isso, né? Desse custo fixo total, eu subtraí os 40% que são não desembolsáveis, aí ficam 180 mil de custos fixos desembolsáveis, mais 50 mil de despesas fixas. Subentende-se que essas despesas fixas são totalmente desembolsáveis. Então, eu tenho aqui custos e despesas fixas desembolsáveis de 230 mil. 230 mil. Então, voltando para essa fórmula aqui, né? Voltando aqui para essa fórmula, eu posso garantir aqui que o ponto de equilíbrio financeiro em quantidade, ele vai ser o custo de despesa fixo desembolsável, 230 mil, mais
As amortizações de empréstimos, eu não tenho nessa questão, zero, né? Dividido pela margem de contribuição unitária, que é de 87,50 por hora. Então, esse ponto de equilíbrio financeiro em quantidade, aqui para essa questão, ele vai ser de 2.628,6 horas. É o ponto de equilíbrio financeiro em quantidade, em horas, na verdade, né? Em quantidade, em horas. E aqui, para fechar, na letra D, ele pede o novo ponto de equilíbrio contábil na seguinte condição: caso a empresa reduza seu preço de consultoria em 20%. Ora, se ela reduzir o preço de venda líquido, em 20%, o preço atual ele é de 250 por hora, menos 20, é isso? Menos 20%, eu vou ter aqui um novo preço de venda líquido de quanto, na verdade, gente? Esse novo preço de venda líquido, 20%. Eu teria aqui um novo preço de 200 por hora, caso ela reduza 20% seu preço de venda líquido. E aí, a nova margem de contribuição vai ser a seguinte. Olha a nova margem de contribuição. Nova margem de contribuição unitária. Como é que eu vou calcular essa nova margem de contribuição unitária? Veja, eu vou pegar aqui o novo preço de venda líquido, que vai ser de quanto? De 200. Desse preço de venda líquido, nós vamos subtrair a despesa variável, que corresponde a 25% do preço de venda, 200. No caso aqui vai ser 50, porque olha só, essa despesa variável ela corresponde a 25% do preço de venda líquido. 25% de 200 corresponde a 50. E aí ainda temos um custo variável, né? Valores unitários. De quanto? Aqui. De 100. Com isso, vamos ter aqui uma nova margem de contribuição unitária com a redução de 20% no preço. De quanto? A nova margem de contribuição. Ela cai para 50. A nova margem de contribuição. Com essa redução aqui, a nova margem de contribuição, nós vamos encontrar um novo ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio contábil em quantidade, já sabemos que ele é o custo e despesa fixo total dividido pela margem de contribuição unitária. Então, esse ponto de equilíbrio contábil em quantidade, eu tenho lá o valor dele, que é de 350 mil, eu vou dividir pela nova margem de contribuição unitária. Nova por quê? Porque houve uma redução de 20% no preço de venda. Se houve uma redução de 20% no preço de venda, essa redução afetou a despesa variável, que corresponde a 25% do preço de venda líquido, né? E, naturalmente, a margem de contribuição. Eu tenho uma nova margem de contribuição de 50. Vou pegar esse valor aqui e dividir por 50. Então, o novo ponto de equilíbrio contábil vai ser 350 dividido por 50, o que vai corresponder a 7.000 horas. Então, qual é a observação que a gente faz aqui? Para uma redução de 20%
no preço de venda líquido, né? No preço de venda líquido, o ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio contábil subiu ou avançou 75%, né? Passando de 4.000 horas para 7.000 horas. Esse avanço aqui, ó, no ponto de equilíbrio, em função da redução de 20% do preço de venda, esse avanço aqui corresponde ao quê, gente? A uma variação de 75%. Né? Uma variação de 75%. Essa informação é interessante. Veja, uma redução de 20% no preço, olha o impacto que provocou no ponto de equilíbrio. De 4.000 horas, a empresa terá que trabalhar 7.000 horas. Então, a segurança que existia antes deixou de existir. Né? A segurança que havia de 1.000 horas, que a gente calculou na letra A, e não deixou de existir, por conta da redução de 20% no preço de venda. Portanto, fechado o exercício 22.4.